novamente o convite aí, tá bom? Fala, Rodrigo. Opa, Acho que agora apareceu, deu deu certo. certinho? Deu certinho. Tô te ouvindo aqui agora. Beleza, meu amigo. Nos problemas técnicos, mas tudo se resolve. Seja bem-vindo aí. Como é que tá as Obrigado. coisas por aí em São Tudo bem, Paulo? tudo tranquilo. Hoje é aniversário de São Paulo, né? Então hoje é um dia que eu não realizei atendimento em nenhuma das unidades. Então hoje eu estou mais tranquilo, até para poder falar sobre o assunto aí, que tantas pessoas têm curiosidade, a quiropraxia, falando um pouquinho, entendendo um pouquinho sobre as emoções do corpo. Recentemente eu fui até convidado para um evento de Janeiro Branco, até para falar um pouquinho sobre a quiropraxia dentro da saúde emocional. E o tema, na verdade, foi o corpo fala. Então, foi um tema assim bem interessante que chama bastante atenção, né? E toda vez que a gente fala do significado das dores do corpo, queira ou não, muita gente gosta de saber. Sim. Pessoal, então para quem está entrando, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje nos encontramos aqui, eu e meu grande amigo, meu grande irmão de tal, Márcio Nagahashi, o qual eu tive o prazer de conhecê-lo lá em junho de 2010, quando eu fui pela primeira vez fazer o curso de quiropraxia com o mestre Shioda. Né, o mestre Shioda, para quem não conhece, é esse da foto aqui, né, no meu canto esquerdo. O mestre Shioda é um japonês, um grande sábio. Ele veio do Japão para o Brasil em 1974. Ele chegou aqui com aproximadamente 27 anos, né? Depois do mestre Yoda, ali nos seus 34, 35 anos, ele voltou para o Japão, foi estudar quiropraxia com o mestre Hayashi. O mestre Hayashi, ele é vivo até hoje, e é esse aqui que vocês podem ver na câmera aqui, tá? Esse japonesinho aqui é o mestre Yoshitsugu Hayashi, que é o mestre de quiropraxia do nosso mestre Shioda. Então, desde lá em 85, 86, o mestre Oda trouxe essa quiropraxia inovadora aqui para o Brasil e começou a realizar inúmeros atendimentos. Depois o Márcio vai falar melhor da história, ele sabe mais do que eu. E começou a oferecer cursos aqui no Brasil, fora do Brasil, e graças a Deus eu fui lá em 2010 e comecei a aprender com ele, e foi transformador na minha vida. Eu comecei a trabalhar com as terapias, né, integrativas com 17 anos, com massoterapia, reiki, cromoterapia, já dava aula de tai chi na época também, mas em 2010, quando eu comecei a atuar com a quiropraxia, que eu aprendi com a Messi Yoda, e em seguida a acupuntura e outras, aí minha vida virou uma outra chavinha. E aí eu me apaixonei mais ainda pelo que eu já fazia, né? E foi transformador para mim e para muitas pessoas as quais eu já atendi até hoje. E o Márcio é um grande amigo que eu conheci lá em junho de 2010, quando eu fiz meu primeiro curso, e retornei outros anos para estudar, e o Márcio estava sempre lá com disponibilidade, com muito conhecimento, com um bom coração, para auxiliar o mestre Yoda nos cursos e ensinar a nós, os alunos que estávamos lá, a aprender um pouco mais, além da experiência do mestre, com a experiência do Márcio também. Então, Márcio sabe que para mim é uma honra poder falar com você aqui e aprender com você. Tá bom? Fala um pouquinho de nós, para nós, a sua história aí como mestre Yoda. Então, acho que é isso, né? São 14 anos que a gente se conhece, né, Rodrigo? O Rodrigo até, para quem, pessoal aqui de São Paulo que não conhece, o Rodrigo também é discípulo do mestre Shioda, né? Há, queira ou não, 14 anos. Foram 14 anos que se passaram muito rápido, né, Rodrigo? Eu tinha recém-chegado do Japão, e já estava auxiliando o mestre ali, já estava como braço direito do mestre, acompanhando nos cursos. Eu participei mais de 15 cursos com ele, auxiliando do lado dele ali. E queira ou não, hoje é o que eu falo, se tudo que eu sei, tudo a gratidão que eu tenho é muito grande, até para ele. Tanto que uns 10 minutinhos antes de começar a live, a gente recebeu até num grupo que a gente tem com o mestre, com a esposa dele, com a Cecília, a gente recebeu um boa sorte, gambaré, significa força em japonês, né? Tipo, gambaré é força,
vamos lá, vai dar tudo certo. Então, acho que é isso, a gente, na realidade, a gente continua um lindo trajeto que ele iniciou até tinha 2, 3 anos de idade e ele já estava aqui no Brasil já fazendo algumas técnicas diferenciadas, né? E queira ou não, atendendo muita gente. Outro dia, a gente foi fazer a montagem do site aqui, fizemos um levantamento nesse tempo, foram mais de 40 mil atendimentos, são, queira ou não, 17 anos de profissão. Eu conheci o mestre Shoda lá no Japão, em Hamamatsu, onde eu morei, e nesses 17 anos eu sempre segui essa linha dele, né? Eu tenho formação em educação física aqui no Brasil, fui para o Japão com o intuito de aprender a massoterapia. Da massoterapia, da escola que eu estudei, era uma escola que chamava APIS, e a Peace Relaxation. Dessa escola de massoterapia, eles me fizeram um convite que tinha um japonês, que a esposa era inclusive brasileira. Na época, em 2008, estava tendo aquela crise mundial, onde os brasileiros estavam, sim, estava tendo crise nos Estados Unidos, na verdade, que refletiu muito no Japão. Muitos brasileiros trabalhavam em montadoras, então muita gente estava indo embora. E nesse tempo, o mestre Shoda ele quis ajudar os brasileiros, até que estava lá e formando novos discípulos. Que essa técnica que inclusive a gente trabalha, nós somos formados por discípulo, é meio que por merecimento, né? O Rodrigo sabe bem, muito bem o que é isso. A gente precisa merecer para aprender. Hoje os cursos até que a gente ministra, as pessoas acabam entrando para fazer. Os cursos, as pessoas pagam, a gente acaba ensinando cada vez mais. Ou muitos ensinam poucos, a gente na verdade ensina muito. Eu falo assim, que conhecimento nunca é demais. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu paro para qualquer pessoa que eu estou conversando, eu tento explicar e mostrar e levar o dom da quiropraxia para essas pessoas. Assim como igual o Márcio Catenaz está falando, foram mais de 40 mil pessoas felizes nesse tempo e curadas, né? Então a gente vem curando muitas vidas, tratando de muitas pessoas, levando muitas alegria para a vida das pessoas e aliviando as dores. E aí, nesse meio tempo, a gente vai, claro, acrescentando outras técnicas, mas eu pude entender que não é só a quiropraxia que a gente utiliza. A gente utiliza também da técnica do Qigong, que é muito importante, o mestre sempre falou. O Tai Chi Chuan, hoje mesmo estava falando sobre a técnica de Tai Chi Chuan, Paquatsan, depois o Rodrigo até vai falar muito bem sobre isso daí. E nesse meio tempo, eu fiquei 3 anos, então, lá no Japão, de 2007 a 2010. Nessa que eu retornei, entrei para ser braço direito do mestre, trabalhei com ele durante 2 anos lá na Shioda Kenko Center. E desses 2 anos pude ajudar em formação de milhares de profissionais, inclusive profissionais internacionais. Tivemos pessoal do Uruguai, Argentina, Espanha, Senegal, Japão. Então a gente vem formando muita gente. E em 2018 eu retornei para o Japão até para conhecer o nosso mestre, o Hayashi Sensei, que eu acabei na época não conhecendo, eu só conheci o mestre Shioda, que ajudou a gente aí nessa formação, formou alguns brasileiros, inclusive, que estavam ali, eu recém-chegado, então fiquei de 2008 até 2010 como discípulo dele. Voltei a convite dele, assim que eu voltasse era para procurar. Procurei, trabalhei com ele, conheci o Rodrigo, formei outras turmas com ele e aí depois fui buscar o meu espaço. Hoje, então, eu estou com 2 unidades. Eu tenho hoje uma Nagahashi, que eu tenho na região do Morumbi, e a outra unidade recém-inaugurada, a gente tem 1 ano e meio aí, na Vila Romana. Então a gente já está em 2 partes de São Paulo, atendendo muita gente, curando muita gente de dores na coluna, né? Bacana, né, Márcio? História muito bonita, né? E encontros que não são por acaso, né? Com certeza, os seus encontros com o mestre também não foi por acaso. Como é que você foi encontrar com ele, né, lá no Japão e de repente você chega no Brasil, né, e consegue encontrá-lo novamente? E também não foi diferente comigo encontrá-lo. E com certeza não foi diferente para o mestre Shioda encontrar com o Sensei Hayashi, né? Com Hayashi Sensei. Então, só para quem não conhece, pessoal, só mais uma vez, tá? Esse aqui é o Hayashi Sensei. Ele foi
e é, né, o mestre de quiropraxia com Qigong do mestre Shioda. Então, quando ele foi para o Japão aprender, ele aprendeu com o mestre Hayashi Sensei. Depois, quando ele retornou para o Brasil, o mestre Shioda, ele foi e conheceu o mestre Pailin. O mestre Pailin foi quem, durante, né, por mais de 10 anos, ensinou o mestre Shioda a prática do Tai Chi Pailin. Lá no Japão, o mestre Shioda já havia aprendido práticas de energização para trabalhar em conjunto com a quiropraxia. Mas foi quando chegou no Brasil que o mestre Shioda ele mergulhou mais profundo ainda nas práticas de Qigong através do mestre Pailin. E tem até a história, né, que o mestre Shioda ele era um grande mestre de karatê, né? E ele deixou o karatê para seguir o caminho dele com as práticas de Tai Chi Chuan. E assim como não está sendo, né, Márcio, diferente para mim e para você também, que aprendeu com ele e estamos desenvolvendo e desenvolvemos o nosso próprio método hoje também de atuar, também não foi diferente com o mestre Oda, né? Ele aprendeu lá com o mestre Hayashi, chegou aqui, aprendeu o Qigong, o Tai Chi Pailin com o mestre Pailin, e ele desenvolveu o próprio método Shioda de tratamentos, que é a massagem quiroprática com Qigong. O shiatsu com Qigong, né? Ele desenvolveu ele pegou o Sanshinpo, que ele aprendeu com o mestre Hayashi lá no Japão, que é uma técnica para equilibrar as energias do corpo, para tratar, né, os AVCs, né, que é o acidente vascular encefálico, né? E depois ele acabou desenvolvendo a própria técnica dele de equilibrar as energias em Yang, até para auxiliar, por exemplo, nos tratamentos de câncer, né? Que foi o Sanki-Ho, que é um outro método terapêutico de energização para trabalhar a nossa saúde como um todo. Então a gente vê no mestre Shioda assim um legado infinito de conhecimento, de perseverança, de disciplina, né? Uma força, um gás, uma energia que quem conheceu ele mais novo lá, nossa, sabia. A gente ia com ele, saía conversar e aprender. Eu não parava de falar, de ensinar, de vamos fazer, né? Eu vejo nele nisso. Isso eu vejo nele como uma energia ardente, né? Uma vontade de viver imensa, uma vontade imensa de transmitir os conhecimentos. E até hoje, né? O mestre Yoda está com 76 anos. Atualmente agora, tá, pessoal? Ele está até lá no Japão com a esposa dele, a Cecília. Ele já mais de idade, o corpo já não responde como antigamente, está um pouco mais lento, mas a vontade de ensinar, o desejo é o mesmo. A gente vê nos olhos dele quando ele fala sobre o tal, quando ele fala sobre o Qigong, a quiropraxia. Agora há pouco mesmo, né, a Cecília mandou para nós, como o Márcio disse para vocês, a mensagem de boa sorte nessa live de hoje. E o Sensei também falou, ele mandou uma mensagem em português, né? Vai, força! Então, sempre nos emanando essa energia para a gente seguir. E ao Sensei nós somos muito gratos. E somos gratos ao mestre do Sensei, mestre Pailin. E somos gratos ao mestre Hayashi, que também é o mestre do Sensei. Porque todo esse conhecimento que eles levaram para ele, que ele buscou, e que ele transformou em algo fenomenal, ele transmitiu para muita gente. E, graças a Deus, eu e o Márcio somos um desses, que aprendemos, e estamos aprendendo, porque o caminho não para. Então, esse é um pouco, pessoal, da nossa história, para vocês entenderem um pouco desse estilo terapêutico de trabalhar, de atuar. Agora eu vou falar brevemente um pouquinho da quiropraxia com Qigong. Aí, Márcio, você entra para poder aprofundar, beleza? Então, vamos lá. A quiropraxia é um tratamento da área da saúde que surgiu nos Estados Unidos em 1895. Inclusive, tem pessoas que chamam a quiropraxia de massagem. Podemos falar. Mas, na sua essência, a quiropraxia é um tratamento, é diferenciado. Então, a quiropraxia, ela atua para tratar as disfunções, que a gente chama de subluxação, que são desalinhamentos vertebrais e articulares. Então, através de uma avaliação minuciosa, a gente vai entender o que está acontecendo na articulação e vamos realizar ajustes para reposicionar e liberar a comunicação nos nervos do nosso corpo e tratar para eliminar a dor também. A quiropraxia com o Qigong, que é esse método que o mestre Shioda desenvolveu, e muito bem, é agregado técnicas energéticas que auxilia tanto no processo de avaliar, quanto no processo de tratar. De acordo com a medicina tradicional chinesa, nós temos no nosso
organismo canais que circulam energias. E esses canais são chamados de meridianos. Nós temos veias, artérias, vasos onde circula o sangue, mas também nós temos canais por onde circula a energia. Por exemplo, quem está aqui ou vai assistir posteriormente, que já passou por um tratamento de acupuntura, qual que é a função da acupuntura, daquelas agulhinhas lá? Regular o fluxo da energia. Então, se eu estou com excesso de energia no coração, muita ansiedade, eu posso usar a agulha da acupuntura para regular. Eu estou cansado, sonolento, desanimado, com a energia baixa do meu baço, eu posso usar a agulha da acupuntura para tonificar essa energia do baço. Agora, outras formas existem para regular essas energias, que é o Qigong, que é esse método terapêutico que nós treinamos nas práticas de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan são exercícios inúmeros que são realizados em ritmo com uma respiração natural, movimentos suaves e em estado de presença para alongar e fortalecer e desenvolver coordenação e equilíbrio no nosso corpo. E não gasta energia, porque o Tai Chi é muito suave para praticar. E aí, quando a gente faz todos esses movimentos na prática do Tai Chi, nós estamos, ao mesmo tempo, captando energia da natureza, energia do ar, energia do sol. E essa energia que a gente chama de Yin pós-natal, ou energia pós-natal, ela adentra no nosso corpo e ajuda a regular, a harmonizar esses meridianos, esses canais de energia. Então, pensa bem, se o paciente está com uma dor na coluna lombar, pode ser de um movimento repetitivo, de um trauma, ele caiu, ele torceu. Na coluna lombar passa meridianos, passa canais de energia. Então, isso também vai afetar no fluxo de energia ali. Principalmente se essa pessoa que machucou a coluna lombar, se for uma pessoa, por exemplo, muito sobrecarregada na vida, tanto no aspecto emocional, o Márcio vai falar disso também daqui a pouco, quanto às vezes de trabalho. Torceu, machucou, teve uma hérnia de disco. Então, nesse estilo de quiropraxia com o Qigong, que eu e o Márcio aprendemos com o Mestre Yoda, nós vamos realizar o alinhamento da coluna, do quadril, das articulações de modo em geral, e, paralelamente, a gente vai aplicar o Qigong, a energização. Então, com isso, nós vamos ampliar a capacidade de recuperação desse paciente. Então, o que a maioria das pessoas nos dão de feedback é que, além do alívio que eles estavam sentindo de dor na coluna, eles relatam: nossa, eu relaxei tanto, nossa, essa noite eu dormi melhor, nossa, eu estou mais calmo, estou mais tranquilo. Olha só, um tratamento para a coluna trouxe alívio da dor, mas também trouxe tranquilidade mental, trouxe uma melhora na qualidade do sono. Por quê? Porque o olhar, a avaliação, ela já é ampla, é diferente. E o tratamento, ele tem esse complemento de energização. Márcio, fala um pouco para nós disso, e se você quiser trazer outras questões, também fica à vontade. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né, Rodrigo? Eu acho que observar e ver as diferenças. Hoje eu tenho ano passado nós formamos 3 turmas, esse ano a gente já se formou mais uma, e com o tempo a gente está formando cada vez mais profissionais, e as pessoas, os nossos clientes, eles entendem que o nosso método é diferente. Então, o método que vem, o método japonês, realmente é isso, de um método americano virou um método japonês. E qual é a diferença da quiropraxia Seitai que nós trabalhamos com essa técnica oriental? E até para quem não sabe, que a palavra Seitai é corrigir com as mãos. Então é um método que até, às vezes, hoje eu tenho pego até alunos que vêm de outras escolas, outras faculdades, outras formações, e eles querem aprender o nosso método. E aí, dentro do método de utilização, realmente é utilizar as técnicas da medicina oriental com os canais de acupuntura, equilibrar isso que você falou mesmo, a energia da pessoa, não olhar só o ponto que ela relata de dor, e sim o todo, entender um pouquinho mais isso daí. É uma coisa que eu falo que eu me apaixonei. Eu amo o que eu faço, eu gosto de ensinar, e eu procuro olhar e entender. Eu fico sempre perguntando o que mais que a pessoa tem, aonde que tá. Eu falo que eu cavo. Hoje eu falo assim, que 90% das dores das pessoas são emocionais, 10% é física. O Mestre Yoda falou muito isso pra mim, o Hayashi bastante,
bastante quando eu voltei lá. Tanto é que o mestre Hayashi hoje ele trata diferente lá no Japão. Hoje ele com 93 anos, hoje ele começa com a acupuntura. Ele tirou a parte da massagem, ele começa com a acupuntura e depois já parte para a quiropraxia. E se o cliente quer, ele faz a massagem para complementar. Na Nagahashi a gente trabalha um pouco diferente. A gente trabalha como o mestre trabalha. A gente faz o shiatsu da meia hora para liberar a musculatura do paciente para conseguir soltar. Por quê? Porque o cliente ele chega tenso, ele chega duro, ele chega inseguro, ele não quer falar. Nessa que a gente atende, a minha equipe até, eu passo muito isso para ele. O mestre Shoda falou muito isso para mim. Ele falou assim, você vai conseguir ser muito bom porque você conversa com as pessoas, você escuta as pessoas. E realmente eu procuro entender. E até falando sobre emoção, os 90% de dores emocionais, 10% é físico? É físico. Tem hérnia de disco, tem bico de papagaio, os famosos osteófitos, tem traumas, tem, mas são 10%. Eu falo que se você tiver uma hérnia de disco e você tiver bem emocionalmente, essa hérnia não vai doer. Mas se você tiver uma hérnia de disco e você passou por um medo, por uma rigidez, por uma crise financeira, que eu conto que ciático é financeira, é grana, é dinheiro. Então vai doer o ciático sim. A lombar é medo. Então eu começo a atacar. Hoje eu falo, com esses 17 anos de profissão, esses mais de 40 mil atendimentos, eu chego e falo para o cliente, eu falo assim, sabe o que é o seu problema? Você está com dor na lombar? Você está com dor no quadril? Você é inflexível. Você é uma pessoa muito rígida com você mesmo. Você precisa ser um pouco mais solto. É medo. Do que você tem medo? Eu vou a fundo e pergunto. Porque se ele estiver bem fisicamente nesse tempo, ele não vai sentir dor. A hérnia de disco pode fazer o que for, pode carregar um sofá, uma cama, não vai gerar problema. Mas se ele estiver emocionalmente abalado, aí as dores atacam. Então, por isso que você conhecer meridiano de acupuntura não é só conhecer a parte anatômica. Eu falo, manipulação, a quiropraxia é a parte mais fácil. O mais difícil é entender da onde que está vindo e você entrar na cabeça da pessoa. Hoje eu falo que eu entro na cabeça das pessoas. Por que eu consigo curar as pessoas? Porque eu vou a fundo, eu procuro entender, eu pergunto para ele, mas da onde que está vindo essa dor? Por que está vindo essa dor? Eu quero que ele fale para ele escutar. Eu sei de onde está vindo. Ele chegou ali, eu já sei de onde ele está vindo. E aí, com isso, ele acaba tendo resultado muito mais rápido. Eu acho que você pode dizer, a gente não consegue assim passar de mais de 5 sessões. Eles falam assim, olha, eu fiz 25 sessões de fisioterapia, olha, eu passei por especialista, fiz 50 sessões em tal profissional, fiz não sei quantas sessões de acupuntura, nada melhorou. Pô, eu vim aqui em 2, 3 sessões eu melhorei. Aí eu falo assim, ó, no máximo 5, depois é uma manutenção. Ou seja, por isso que o tratamento funciona, ele é bom, a gente utiliza outras técnicas. Tem paciente que nem sabe, Rodrigo, que eu pratico Qigong, que a gente faz o alinhamento energético com Qigong. Tem gente que vende muito alinhamento de chakras, alinhamento energético, técnicas de imposição de mão. A gente assim realiza essas técnicas não só o Qigong, mas como imposição de mão, como técnicas do Reiki, assim como magnetoterapia. A gente às vezes utiliza pontos de aurículo complementar. A gente sempre procura entender, mostrar que realmente a quiropraxia é uma técnica clínica e que a gente fez virar terapêutica, porque a gente olha o todo. Acho que por isso que eu fico toda hora até contando para os meus alunos, falando, conversando com muita gente. Eu falo que às vezes eu gostaria até de tirar o nome quiropraxia, porque a pessoa fala assim, mas quiropraxia não é aquele que a pessoa nem tira o tênis, ela deita de roupa na maca, você torce para um lado, para o outro, faz o crack ali, e eu já tenho que ir embora e pagar. Falei, não, não é. Aqui não é assim. É diferente. Os próprios clientes falam, é diferente a técnica de vocês. Eu entro com uma dor, você me relaxa, tem uma musiquinha, você pergunta o que está acontecendo, você pergunta, você olha na minha cara, Márcio, você pergunta, assim como meus outros colaboradores, assim como eu sei que o Rodrigo ele pergunta, assim como, sabe, a gente acabou batendo papo até, Rodrigo, mostrando até algumas formas, eu mostrei umas formas mais fáceis de fazer algumas manobras, o Rodrigo me mostrou outras técnicas de tratar tendinites, plexobraquialgia,
outras técnicas que a gente consegue complementar até essa técnica. Só que eu volto até a pergunta para você, quando a gente estava falando da dor da lombar. Mas quando a gente já volta para o ombro, que é o quê? Excesso de responsabilidade. E realmente, se aquela responsabilidade, se aquele ombro não está pesado, se ele não está doendo, está carregando o mundo naquele ombro, se ele está bem emocionalmente, você já não percebeu que as dores, queira ou não, ela vem pesado? Sim. Com certeza vem. E se tiver, você deve ver isso muito no consultório, e isso eu vejo também, assim, né, com muita semelhança, assim, entre os pacientes. Essa tensão, essa sobrecarga no ombro, e às vezes ela vem acometida também de tensão no trapézio, e aí vem o bruxismo, cortando os dentes, vem a cefaleia, né, as dores de cabeça. Então, assim, o que o Márcio falou agora há pouco, quando o paciente chega no consultório para nós tratarmos, com essa experiência que nós adquirimos com o mestre Yoda, né, com o estudo da medicina chinesa, e aí a gente foi buscando outros conhecimentos, para nós hoje é muito fácil, a hora que o paciente chegou, ele está andando, o tom da voz, a maneira como ele se expressa, como ele senta, como ele fala da dor dele, ali a gente já vê tudo. É o que o Marcos falou, a gente já vê tudo. Que de fato a gente vê mesmo. E que não é porque nós somos adivinhos, não é nada disso, não é, é uma questão muito além daquilo que os olhos podem ver, é aquilo que o coração pode sentir. Aquele que trabalha com o coração e com o conhecimento, a capacidade de ampliação, de percepção das coisas é muito grande, vai muito além. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu também tenho minha formação em fisioterapia, né? Eu formei recente, tem uns 3 anos. Quando eu estava no estágio de fisioterapia, e já, né, trabalhava com quiropraxia e tudo mais, foram várias vezes que eu via lá pacientes na clínica de fisioterapia, para a gente, enquanto alunos de fisioterapia, atendê-los, por exemplo, pacientes com dor lombar fazendo já 30, 50 sessões, e pessoas novas, assim, com um corpo bem bom mesmo, não tinha nada específico, não era nenhuma hérnia, e estava ali há 30 sessões com dor. E recebendo bons atendimentos, porque os alunos têm todo o alicerce, todo o complemento e todo o suporte dos professores que estão lá e que fazem um bom trabalho. Mas aí, com a leitura que eu já tinha da medicina chinesa, do taoísmo, da quiropraxia oriental, no olhar daquele paciente, na conversa daquele paciente, era muito nítido do que atrás dele, uma tensão, essa sobrecarga que é das emoções muito grande. Então, às vezes, o paciente ficava lá, colocava um tenso, fazia uma massagem, uma terapia manual, e o paciente voltava do mesmo jeito. Porque nós, de novo, eu repito, nós somos seres singulares, únicos nesse mundo. Como se fosse um grãozinho de areia dentro de milhares de praias. Então, assim, é infinito. Mas nós somos um. E esse um, ele é muito complexo. Porque é físico, é emocional, é energético, é espiritual, é ancestral, é cultural. Nós temos tudo isso bem condensado em nós. Nós somos essa complexidade. Então, eu, Rodrigo, com tudo que eu aprendi ao longo desses... Eu comecei a prática de Tai Chi Chuan, eu tinha 15 anos de idade, com o sensei Marcos Aurélio, que é um grande mestre aqui da minha cidade, de Bom Despacho, o qual eu tenho um prazer imenso de falar dele. E quando eu falo, eu me emociono. Ele me ensinou desde os meus 15 anos que nós precisamos cuidar da saúde emocional. Eu aprendi isso com ele no Tai Chi e nas aulas de Ninjutsu. E depois, em 2010, com o mestre Yoda. E depois busquei outros conhecimentos. Então, eu não consigo no consultório olhar para o meu paciente e não ver essa complexidade que está ali por trás daquela dor. No ombro, na cervical, na lombar, no bruxismo, né? Às vezes a gente chega lá, fala assim, vem cá que eu tô com mordendo aqui, ó, me falaram que a quiropraxia solta. Aí, ali a gente já fez a leitura, aí eu pergunto ao paciente, olha, além dessa tensão aqui, você tem tensão no trapézio? Tem. Tem dor de cabeça? Tem. Você tem insônia? Tem. Gastrite, refluxo? Tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conteúdo energético desse paciente está bem desregulado e desarmonizou as emoções. E aí, no corpo, gente, nós precisamos entender. Aí, por que a gente tem que olhar além do corpo? Porque o corpo, ele é igual o painel do carro.
acende a luz para contar que tem uma coisa lá dentro que está com mau funcionamento. E às vezes o paciente chega com dor no consultório e o profissional, ele vai, faz massagem, coloca tens, ajusta, libera, relaxa, tira a dor, mas pode ser que rapidamente volta, porque essa tensão, ela está vindo de um outro lugar além desse músculo, dessa articulação aqui, vem dessa tensão, aquela pessoa que é exigente, rígida com ela, rígida com o outro, e é aquilo que o Márcio falou, não tem flexibilidade. E aí a gente aprende lá no taoísmo, com o bambu. Seja flexível, mas sem ser mole. Seja firme, mas sem ser rígido. Então nós precisamos tentar encontrar esse equilíbrio. Para isso despertar consciência, para a gente perceber quando a gente está na postura de mais mole e ter mais firmeza na vida, perceber quando nós estamos muito rígidos e flexibilizar, relaxar. Aquilo que o Marcos falou, que ele diz para os pacientes, você está precisando de relaxar, o que é que você está te travando, você está com medo? E aí quando a pessoa faz esse olhar lá para dentro, ela libera uma tensão interna, as energias, os sopros energéticos fluem naturalmente dentro dessa pessoa. E ela pode calmar, ela pode ficar tranquila, ela pode sorrir para a vida. E esse relaxamento lá dentro, o que ele faz no nosso corpo? Fica leve, relaxa. Então, por isso que esse estilo de quiropraxia com o Qigong, esse método que o Márcio desenvolveu a partir do que ele aprendeu com o Mestre Yoda, e que eu também desenvolvi o meu próprio método aprendendo com o Mestre Yoda, atendo meus pacientes aqui na minha cidade de Bom Despacho, e na outra unidade lá na cidade de Nova Serrana, aqui em Minas. Por isso que a gente faz isso com muito prazer. E por isso que as pessoas estão sempre voltando. Para finalizar aqui, Márcio, para você falar um pouco para a gente, lá na cidade de Nova Serrana, teve um dia que eu perguntei para uma paciente e amiga minha, ela é personal de academia, e ela participa de campeonatos, assim, estaduais, né? Acho que não sei, acho que ela já foi para outros países também, né? De levantamento de peso, fisiculturismo e tudo mais. Aí ela faz atendimento com muitos profissionais, para onde ela viaja, em outras cidades. Aí um dia ela estava no meu consultório, acho que foi a última vez que eu atendi ela, eu perguntei para ela assim, Paulinho, eu sei que você faz atendimento com muitos outros profissionais, não só na fisioterapia, não só na liberação miofascial, mas quiropraxia também. Não quero que você me fale da diferença dos profissionais, não. Porque cada um tem o seu jeito. Mas eu quero que você me fala desse espaço aqui do consultório, o que você me fala desse ambiente, o que você me fala do atendimento que você recebe, sem falar da técnica, assim, porque, né, tem todo tipo de técnica. Aí ela falou assim, Rodrigo, eu chego aqui e você escuta na gente, você olha para a gente. Aqui tem uma música, tem uma essência, um perfume aqui dentro que nos traz paz. Olha que legal, né? Os pacientes chegam para tratar as dores de coluna e às vezes chega, vai embora com dor, vai embora com menos dor, mas sai com um sentimento de uma conexão com uma paz interior. Mas por quê? Nós trazemos isso em nós. Nós praticamos o Qigong, nós praticamos o Tai Chi Chuan, nós praticamos a meditação, nós buscamos o conhecimento filosófico que o taoísmo tem a nos oferecer. E então a gente, quanto seres humanos, a gente cresce, a gente se melhora. E aí, enquanto profissionais, melhor ainda. E aí, por isso que a gente consegue ter esse olhar amplo para os pacientes e oferecer esse cuidado diferenciado. Não é, Márcio? Eu acho que nunca esquecendo que olhar para o corpo, para o próprio corpo é muito importante. Eu acho que começa por nós mesmos, né? Eu acho que assim, o que que uma dor no pescoço está me dizendo? Por que que eu não tô querendo olhar para um dos lados? E aí é o que eu falo. O lado esquerdo é o lado yang, o lado direito é o lado yin, feminino. Então por que que eu não tô querendo olhar para o meu lado esquerdo masculino? O que que eu não tô querendo enxergar? O que que eu não tô querendo olhar para dentro de mim mesmo? Então se eu não começar a entender isso, como que eu vou liberar, entregar o meu corpo para outra pessoa tratar? É o que novamente eu bato na tecla. As técnicas funcionam, a fisioterapia funciona, existem excelentes profissionais, várias técnicas, fitoterapia, outras técnicas aí, Rolf,
funciona as pessoas, mas eu já me curei com isso e aquilo. Por que que a técnica de vocês é diferenciada? Por que que vocês têm resultado? Por que que uma pessoa sai de outro país para vir para cá? É o que acontece. Eu atendi agora no final do ano pacientes que vieram da Alemanha, da Espanha, Uruguai para tratar comigo. Por que que eles vieram até mim? Não, nunca, eu sempre falo para minha equipe isso. Nunca se esqueça que as pessoas querem resultado. Ninguém entra na clínica ali indo buscando pelo lugar bonito, porque você é bonito, porque o lugar é bonito, porque é famoso, enfim, não, as pessoas querem resultado. E para você trazer o resultado, é o que eu falo, você precisa primeiro entender o ser humano e se entender. É o que eu falo. Eu preciso estar bem para eu poder cuidar dos outros. E por isso que a gente precisa sempre estar com a energia bem alinhada, com a energia bem forte, para você conseguir avaliar o cliente, entender como ele está ali no momento, entender da onde que está vindo a dor dele. A técnica tem que ser bem aplicada, bem eficaz. É o que hoje eu falo. Eu não tenho medo nenhum, eu ensino para todo mundo a técnica. Hoje, tanto é que o mestre pediu para a gente, hoje é a nossa missão. É para a gente divulgar isso internacionalmente. É o que eu falo. As pessoas que estão em São Paulo, região, elas precisam nos procurar. Assim como faço até o convite agora para o Rodrigo, eu quero que um dia a gente venha, faça um workshop, traga outras técnicas que ele trabalha lá em Minas Gerais até para São Paulo. Eu tenho o maior prazer de ir lá e mostrar também o que eu sei, o que eu aprendi. Até hoje a gente troca informações lá quando a gente se encontra. Tem o Walter também que a gente se encontra, né? Então tem todo o pessoal que acaba entrando, o pessoal do nosso grupo hoje. Hoje a gente foi batizado discípulo do mestre taoísta. A gente hoje é taoísta, a gente trabalha não só a parte da quiropraxia, mas também o Qigong, toda essa parte energética. E aí Estudo identificando, filosófico, então, né? e aí entendendo isso daí, Rodrigo, eu acho que aplicando todas essas técnicas, entendendo, eu falo assim, que a gente tem várias ferramentas e a gente precisa saber o momento certo de utilizar. Esses segredos taoístas, esses segredos orientais, é o que eu falo. Eu viajei o mundo, eu fui para o outro lado do mundo para aprender uma riqueza. Você teve a sorte de aprender aqui e tudo, mas eu fui lá, eu fui entender. E realmente a gente traz técnicas da era dos samurais. A gente traz segredos da era dos samurais. Por quê? Porque os clãs precisavam de alguém para curar essa turma. Então os batalhões, hoje eu falo muito isso. Quem são os guerreiros de hoje em dia? Somos nós, trabalhadores, que saímos à rua com medo de ser roubado um celular, de ser roubado um carro, de ser roubado uma carteira. Somos nós que saímos à luta. Somos nós que saímos para ir buscar o pão de cada dia. E aí o quê? Precisam de pessoas como nós e a gente precisa realmente, eu acho que, multiplicar cada vez mais esse conhecimento. Hoje eu coloco até no Instagram da Nagahashi, no site, no meu pessoal, eu procurando ensinar técnicas, ensinar uma técnica de Qigong, de respiração, ou de técnica para acalmar a mente, para aliviar uma dor de cabeça, para aliviar uma epicondilite, para aliviar uma tensão, um ombro estresse, então melhorar a postura. Tem como, tem resultado. É o que eu falo, a cirurgia sempre é a última opção, tem maneiras de trabalhar. E não só a parte de cirurgia, mas melhorar a vitalidade. Eu acho que é para as pessoas serem felizes, sabe? Sorrir. É aquele cliente que você termina a sessão, ele fala, nossa, você curou minha TM, você curou minha técnica, você curou meu pescoço. Na pandemia até, Rodrigo, acho que eu comentei com você até da última vez, até acabei mostrando uma técnica que eu fui estudar porque o pessoal estava travando muita TM de dor, de raiva, de tensão, medo de morrer. Então eu fui estudar essa técnica, como que eu poderia, de uma forma mais fácil, simples e eficaz com o resultado, melhorar a dor das pessoas. Então eu descobri uma técnica, fui estudando uma maneira simples de ajustar a TM, ajustou a TM, a dor passa na hora. Ou seja, depois disso os dentistas começaram a descobrir, eu tenho hoje até na minha turma dentistas entrando para aprender essa técnica para aplicar no consultório. Então acaba sendo muito legal. Mas eu volto lá até aquela velha informação que a gente falou.
precisa entender o estado emocional. Por que que ela tá apertando? Por que que ela tá com raiva? Por que que ela tá com bruxismo? Por que que ela tá com aquela dor de ATM? Quem que ela quer morder? Eu falo assim, quem que você tá querendo morder? Por que que você tá querendo morder? Quem que você tá apertando? Você dorme o que? Você aperta o que? À noite? No trabalho? Você morde alguma coisa? Quem que você tá com raiva, irritado? Primeiro você precisa resolver esse problema para depois você tratar. Mas a gente às vezes hoje a gente procura tratar a pessoa, mostrar para ela o que é, aí ao longo do tratamento ela vai resolvendo e aí a cura chega, né, meu amigo? Mas vamos dar um tempinho aqui para o pessoal fazer perguntas. Quem está ao vivo conosco nesse momento, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós ficamos felizes. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para questionar. Às vezes estão com algumas dores aí. Ó, a minha esposa falando, obrigado. Se você tem alguma dor lombar, como a gente falou do bruxismo, do trapézio, né? Fiquem à vontade para mandar para a gente, tá, pessoal? Alguma pergunta, ou quer fazer uma reflexão, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui trazendo essa abordagem, vou falar inovadora, porque ela é muito ampla, né? Na sua capacidade de enxergar e de tratar. Então, nós queremos que cada vez mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Então, por isso que nós convidamos vocês a perguntarem, se tiverem, as pessoas que forem assistir essa live posteriormente, que tiverem interesse de aprender esse método diferenciado, podem entrar em contato com o Márcio lá em São Paulo, ou comigo aqui em Minas. Na verdade, como o Márcio falou, hoje nós somos uma equipe, o qual, né, nós somos batizados pelo mestre Shioda dentro do taoísmo. Então, é o Márcio, eu, o Couto, né, lá de São Paulo, o Minoru San, né, grande amigo nosso, massagista, massoterapeuta. Ele falou que hoje eu não podia assistir a live, mas ele vai assistir amanhã, eu vou encaminhar para ele. A Hiromi-san, lá no Japão, né, somos todos nós irmãos de tal. A minha esposa Thaís e a esposa do mestre, a Cecília. Então, nós somos uma equipe onde nós estamos estruturando todo esse legado que o mestre Shioda traz, dos mestres dele, e que ele desenvolveu, para a gente poder levar isso para as pessoas, para o mundo inteiro, né? Olha que bonito aí, né? Parabéns, meu filho, muito orgulho, obrigado, Rodrigo. Senhora Ana Lúcia, obrigado aí também, viu? A gente fica muito feliz pelo reconhecimento e eu mais ainda pelo grande filho que a senhora tem, tá? O Márcio estava falando agora há pouco, então, sobre a questão do corpo falar, né? Lá no meu consultório, na cidade de Nova Serrana, eu coloquei uma frase na parede e eu queria chamar a atenção de vocês para essa frase, e aí vocês vão entender ainda mais o porquê que o Márcio está batendo nessa tecla, de olhar o que está por trás dessa dor, né? Como o Márcio falou, do bruxismo, o que você está mordendo? Então, quando a gente leva essa fala para o paciente, que pensa assim, ó, o paciente chega lá, vamos pensar numa disfunção na articulação temporomandibular, né? Está com uma tensão aqui na ATM. Aí o paciente chega com queixo, olha, estou com dor aqui, tomei remédio, ou fiz alguma coisa, não resolveu, ou resolveu pouco, quer que você me ajude a tirar essa dor? E é lógico, né, gente? Nós estamos com dor, a gente não quer sentir dor, lógico. A gente vai procurar um bom atendimento para isso mesmo. E é só que as pessoas, né, vocês que estão aí, refletem, depois vocês respondem para a gente aqui se vocês estão pensando diferente. Mas você que está aí agora nos assistindo, pensa comigo. Se você está com dor aqui na TM, uma dor lombar, uma dor de cabeça, uma dor no ombro, uma dor no joelho, no pé, na unha. Se você chegou no consultório, você quer o quê? Que o profissional faça o quê? Tire essa dor. Você não está errado, está certo. Mas qual que é a proposta do tratamento? E por que que nós, enquanto profissionais, temos que ter um centramento, uma percepção ampla, para que nós possamos ajudar esse paciente a olhar além dessa dor, porque ele está agarrado com a dor, ele quer se livrar da dor. E é isso que impede você, eu, às vezes no desespero, de não ver o que está por trás dessa dor. E aí, como o Márcio falou, se você está mordendo alguma coisa, você está rígido, o que que você não... Né, você está com torcicolo, você não está conseguindo olhar para a direita, é o lado yin, é o lado feminino. Qual mulher que você não está dando conta de olhar para ela? É a mãe, a esposa, a irmã? Para quem que você está com dificuldade de aceitar na sua vida? É o lado esquerdo, você está com torcicolo, você não está olhando para o lado direito, é o yang, é o pai, é quem? É o patrão, é você mesmo que não se aceita. E aí?
Só que o paciente, ele não está preocupado com isso. Ele quer eliminar a dor. Então, veja bem. Aí eu coloquei lá no consultório assim, Márcio, uma frase. A dor é um sinalizador que aponta o caminho das mudanças internas e, consequentemente, externas. Portanto, veja o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Então, veja bem, a dor é um sinalizador. Ou seja, a dor sinaliza alguma coisa que aponta o caminho das mudanças internas e, consequentemente, externas. Ou seja, eu estou com bruxismo, a dor. Então, ela está me sinalizando que é um problema interno, que não é só da articulação. Pode ser que você caiu, bateu o queixo, deslocou, ok? Externo. Mas a maioria não. É a tensão interna, é o estresse, a ansiedade, é o se agarrar, é a rigidez, é não liberar, é um tal de ter que dar conta de provar para a sociedade que você está bem, que você é ótimo, tem que estar postando todo dia, toda hora. Você não consegue ter liberdade, leveza na vida, né? Você se compromete com uma escravidão de ter que mostrar o tempo todo que você é bom. Nesse mundo nós estamos agora, né, de tecnologia, temos que tomar cuidado. Então, isso deixa as pessoas rígidas. Então, a dor é um sinalizador, que aponta o E aí caminho até, da mudança interna. E a hora que a pessoa olha, a hora que o Márcio sinaliza isso para o paciente, aí ele, opa, peraí, eu tô com dor aqui, mas nossa, eu tenho essa rigidez, nossa, aconteceu isso lá na minha cara, nossa, eu era assim no passado. Então, a hora que ele olha para dentro, aí ele começa a fazer a mudança interna e, consequentemente, vai ter a mudança externa. Porque se a pessoa acalmou, relaxou lá dentro, vai liberar a tensão da TM, vai liberar a tensão do trapézio. E aí, o que a frase fala? Então, veja o que está por trás da sua dor e faça o que é preciso. Aí, nessa hora, eu e o Márcio vai ajustar a articulação, vai massagear, vai fazer o ticum, e a gente levou esse conhecimento para a pessoa olhar lá para dentro, para ela largar o que ela não precisa mais carregar na vida dela. Por isso que é importante esse olhar integral para as coisas. E é o que nós temos a oferecer para vocês, nos atendimentos, nos consultórios, e vocês que queiram aprender com nós esse método nos cursos. É isso aí, Marcos. acho que, acho que fazendo até analogia o que você falou, real, é muito legal, interessante essa. Eu gosto também muito dessa analogia. Você falou do sinalizador. Eu falo um pouquinho sobre a pessoa, ela chegou com uma dor, aí eu pergunto para ela, passou algum nervoso? Ela, passei. Aí eu falei assim, nervoso vem de onde? Vem de nervos. Falei, então o nervo gritou, né? Ah, o nervo gritou. Gostei. Nossa, pinçou o nervo, né? Eu falei, então o nervo tá aqui, tá gritando. Que eles falam, né? O ciático, o esquiático ali, ele tá realmente doendo ali. Famoso dorzinho ciático. Então eu falei assim, então, porque você passou nervoso? Passei. O que tem a ver isso? Falei, tem tudo a ver. Nervoso vem de nervos. Ou seja, o ciático não é um nervo? O ciático é um nervo. Então eu explico para ele. Outro dia eu peguei um cliente meu, neurologista. Falei, o senhor entende muito de nervos? Entendo. O que acontece? O senhor passou um nervoso? Passou. Pô, agora você é vidente, bruxo? Eu falei, não, eu tenho conhecimento. Eu virei para ele e falei assim, o nervo ele encurtou. Aí por isso que acabou encurtando, pinçando, doendo. Pegou L4, L5, gerou um curto ali no nervo, eu desbloqueei o nervo, fui lá, cutuquei com a agulha, fiz a técnica de acupuntura ali, liberei, e falou, meu, vou tá de brincadeira. Eu tomei tantos remédios, tomei morfina, tomei diprospan, nada melhorou. Tomei diprospan, não melhorou, tomei o medicamento, não melhorou. Pô, e você vem aqui, você vem me falar duas palavras. Ah, tá de sacanagem isso. Eu falo assim, então, não é a técnica de apertar o parafuso certo? Então, o que acontece? Para você realmente entender da onde que tá vindo a dor dele, você precisa realmente entender o que aconteceu com ele. Por isso que eu falo, quem tá aí, eu vi que tem vários alunos meus que entraram, outros profissionais, procure entender a dor da pessoa. Então, se a gente volta lá de novo, lá em cima, falando, se realmente ela tá com uma dor da TM, o que ela tá apertando? Com o que ela tá com raiva? Se ela tá com uma dor no ombro, o que ela tá carregando em cima do ombro? De que lado?
É o lado direito ainda, a mulher, o que você falou. Minha mãe mesmo tá aí. Minha mãe, é namorada, esposa, o que seja. É o lado esquerdo, é o lado do marido, do namorado, do pai, do avô. E aí você começa a entender, tanto é que você vai direcionando, né, Rodrigo? Eu acho que você pode até depois falar sobre isso daí. Eu vou falando assim, olha, chegou num momento que agora eu tenho que enviar você para outro profissional. Já ouviu falar em constelação familiar? Você já ouviu falar em psicanálise? Você já passou para um outro profissional, um outro que vai lhe ajudar? E aí sim, depois que você tratar, aí você vai enviar para uma pessoa fazer. E assim, o corpo precisa depois movimentar para desestressar. Tem até o próprio aqui, o Márcio Catenassi, que é um amigo nosso, esse é o melhor profissional aqui, que acho que pode até, depois a gente até falar um pouquinho. Ele faz a parte de luta. A pessoa, quando ela precisa extravasar aquela tensão, aí a pessoa precisa dar porrada no saco, ela precisa ir ali lutar, fazer, suar para colocar aquele estresse. Eu sempre pergunto, o que é a sua válvula de escape? Aonde que você alivia? O que é o seu hobby? Onde você extravasa isso daí? Se você não extravasa na porrada, na luta, na musculação, correndo, que seja, você vai travar e as dores vão chegar. E aí, queira ou não, a emoção vai abalar tudo, né? Então, se ela fica lá só no escritório, não, porque hoje em dia todo mundo trabalha de casa, é telefone, é WhatsApp, tudo, não, eu trabalho em home office. Pô, mas é aquela tensão. Se a emoção estiver bem, a dor não vai chegar. Mas se a emoção estiver para baixo, tiver qualquer problema, aí vem tudo. Tudo acaba desequilibrando. Aí ele fala assim para mim: poxa, mas agora eu tenho que gastar dinheiro para você aliviar. Eu falei: sim, para você voltar a trabalhar, para você poder render, realmente você vai ter que pagar para eu poder te tratar, mas primeiro você vai precisar falar para você entender. Então, por isso que nós fazemos muito as perguntas chaves, porque ferramenta a gente tem de monte, né? É o que eu falo. Todo mundo fala. Eu acho que explora. Eu tenho ferramenta, você tem outras ferramentas de utilizar. Ou seja, o caminho ela vai conseguir chegar, ela vai conseguir buscar cura. Hoje eu falo muito isso. O que vai te curar? Mas primeiro você precisa entender aonde dói e o porquê que dói e quando dói e como dói. Que hora que começa a doer isso daí? Depois eu falo, isso daí é fácil. Com todas essas informações, a gente bate o olho no exame e eu falo assim, eu não quero saber de exame. Eu quero entender o que você vai falar para mim. Eu quero entender que entre na sua cabeça onde está a sua dor. Para aí sim a gente conseguir curar. E a gente vai conseguir curar muita gente, né, Rodrigo? Sim. Então, como eu falei para vocês, né? Nós aprendemos a essência do Mestre Yoda através do Qigong e do Taoísmo. Nós aplicamos essas técnicas à quiropraxia, ao Seitai, ao Shiatsu, à acupuntura, para fazer esse trabalho bem amplo, como o Márcio está trazendo para a gente. E aí o Márcio citou o exemplo aí, né? Que nós acabamos desenvolvendo os nossos próprios métodos, né? E particularmente, com toda essa essência que eu trouxe do Sensei, Yoda, aí eu busquei dentro do método Resseguier, que é uma prática terapêutica desenvolvida pelo Jean-Paul Resseguier, um fisioterapeuta francês. Ele trouxe toda uma essência rica, filosófica, da medicina chinesa e vários outros filósofos para trabalhar o equilíbrio do nosso corpo sutil, que é onde acontecem todos esses sentimentos, essas emoções, né? E busquei dentro das constelações também conhecimentos, dinâmicas para trabalhar com os pacientes. E veja o tanto que isso é importante. Olha só, de novo, hein? Por que nós temos que ter esse olhar clínico? Assim, como diz o Dr. Luiz, que nós fizemos o curso com ele do método Resseguier, ele fala assim, esse olhar específico que vai lá na raiz do problema, é como quando você pega a agulha da acupuntura, você coloca ela no ponto, você alcança o ti e dá aquele choque, né? Eliane Shir perguntou aqui, como o Qigong é aplicado na quiropraxia? Daqui a pouco a gente responde sua pergunta, tá bom? Eu vou só terminar o raciocínio aqui. Então, veja bem, uma vez chegou um paciente no consultório, uns 2 anos atrás, com uma dor no peito, já há 3 meses. E ele me falou assim, Rodrigo, me falaram para vir cá, porque eu estou com uma dor no peito forte, já há 3 meses, mas eu já fui no cardiologista, fez exame, não tem nada no meu coração. Aí ele me encaminhou para o pneumologista, não tem nada no meu pulmão.
E aí, conversando, aí tem pessoas que falam comigo, nossa, vai lá no Rodrigo, que de repente é um problema na coluna e tal, ele vai resolver, porque a inervação poderia estar refletindo aqui, né, essa dor no peito. Só que ele também, né, foi lá pela quiropraxia, mas ele não sabia que eu atuava com outras terapias. E aí, quando ele sentou, ele começou a me contar, e aí a gente já viu que ele tinha um quadro de uma pessoa muito ansiosa. Mas tá aí, tudo bem. Fiz a quiropraxia, o shiatsu, fiz o Qigong nele, ele saiu melhor. E na outra sessão ele chegou, Rodrigo, estou mais tranquilo, mas a dor está aqui ainda. Eu falei, pois é, vamos lá. Eu notei, aí eu falei para ele, eu notei que você me parece ser uma pessoa muito ansiosa. Ele falou, sou. Eu falei, pois é, eu sugiro para você, além da gente fazer a quiropraxia, tratar a sua ansiedade mais especificamente. Ele falou, como? Eu expliquei. Ele falou, tudo bem. Aí eu perguntei para ele assim, o que é que faz o ponteiro da sua ansiedade sair de um ponto e para o outro e você ficar muito agitado? Aí ele me contou um problema familiar pessoal. Eu falei, aí tá a raiz. E aí a gente fez uma dinâmica terapêutica dentro da constelação familiar com o método Resseguier, mais o Qigong, foi assim, muito fantástico, muito bonito. É um trabalho de ressignificação mesmo dos traumas internos. O fato é que esse paciente estava com 3 meses com dor no tórax muito forte, remédio não resolveu, não era nada no coração, não era nada no pulmão, e não era nada da coluna. Sabe por quê? A quiropraxia eu fiz nele só no dia da consulta, que é a primeira. As outras 5 sessões que ele fez foram todas dinâmicas terapêuticas dentro da constelação, dentro do método Resseguier e outras terapêuticas que eu trabalho. E aí, fisicamente, eu não precisei de mais pôr a mão nele. A gente fez outras abordagens. A dor, na terceira, quarta sessão, eu já não estava mais sentindo a dor no peito. Era uma questão de traumas emocionais que estavam enraizados, gerando uma tensão. Então, imagine se esse paciente vai em um profissional que faz massagem, tudo, e não melhora. Então, por isso que tem que ter esse olhar além. E é o que o mestre Yoda nos convidou quando ele nos propôs esse ensinamento. É o que eu e o Márcio faz quando a gente busca mais conhecimentos cada vez mais para ampliar a nossa percepção, para podermos ajudar você a ter um melhor cuidado no consultório, ou você que quer aprender conosco esse método para você levar esse diferencial para o seu consultório. E por que isso é importante? Dados de artigos científicos relatam para nós quantas pessoas estão buscando estudar, conhecer inúmeros processos terapêuticos, coisa que no passado se ia mais apenas na fisioterapia, apenas no ortopedista, mas hoje estão buscando outros campos para poder se profissionalizar, outras pessoas estão buscando esses profissionais com essas terapias integrativas também. Por quê? Porque ela traz essa capacidade imensa de um olhar amplo. E aqui a gente não está descartando ortopedista, fisioterapia, nada disso. Todos têm o seu papel, todos somos importantes, mas precisamos trabalhar juntos. Ou, pelo menos, você que trabalha em determinada área, trabalhar com um leque de capacidades para ter esse olhar integrativo. Eu, no meu consultório hoje, eu consigo trabalhar com os pacientes com traumas emocionais e traumas físicos. Vamos imaginar que eu não tivesse capacidade de fazer esse trabalho com esse paciente, que eu percebi essa questão com ele. O que eu deveria fazer? Se eu pelo menos percebi, é o que o Márcio falou agora há pouco. Olha, meu amigo, eu estou percebendo que isso aqui tem uma relação com uma ansiedade, tem uma tensão muito forte aí atrás dessa sua dor. Aqui eu vou fazer isso aqui por você, mas eu sugiro, e aí você vai escolher, vai decidir, procurar tal profissional ou tal tratamento para complementar, para a gente poder ter um resultado bom com você. E esse é um bom profissional. É aquele que sabe o que faz? Faz. Ele sabe o que tem ali. E às vezes ele não é capaz, ou não trabalha com essa técnica, ele fala para buscar o outro. Ele não fica ali caçando unha para resolver o que não dá para resolver. Então precisamos ser honestos, né? E trabalhar com esse amor, com essa dignidade, com esse profissionalismo que nós temos aqui, ó, como exemplo, o nosso grande mestre, ó, que é exímio assim, no que ele faz, né? Márcio, a gente está encaminhando aqui para o final. Se tiver pessoas aí querendo fazer pergunta, alguma reflexão, fiquem à vontade. Vou deixar você fazer aí suas colocações. Se você quiser trazer mais alguma coisa para a gente, fique à vontade. Depois eu vou passar as minhas para a gente encerrar.
Mas, desde já, agradeço o seu convite da gente encontrar para fazer workshop, porque esse insight que você teve, eu já estou com ele para te falar, para a gente juntar, para a gente fazer trocas aí, não só entre nós dois, mas em turmas. Acho que vai ser legal a gente juntar esses conhecimentos aí, tá bom? Com E certeza. queria te dizer mais uma vez, meu amigo, meu irmão, é uma honra poder te ouvir e aprender com você, viu? Obrigado. Faça as colocações, depois eu faço as minhas. E se tiver alguém querendo fazer pergunta, alguma colocação, fique à vontade aí que a gente vai responder vocês também. Ah, eu tenho que responder uma paciente. Se você quiser responder aí, Márcio, ela Tá. perguntou, paciente, não, uma pessoa, né? Como que aplica o tipo conjunto com a quiropraxia? Você podia responder para a gente, por favor? Acho que tem duas perguntas, né? Uma antes dela tem o Márcio perguntando aqui, o Catenaz perguntando: problema financeiro mais contração involuntária de glúteo trava o quadrado lombar. Eu sempre assim, ele na realidade assim, ele trouxe, digamos que um problema. Eu nunca coloco assim que um problema financeiro, porque às vezes as pessoas falam financeiro é a solução. Solução para quê? Para quê? Por que que você precisa continuar pagando conta? Realmente você está faltando dinheiro para pagar a conta? O que que está faltando? Na verdade, assim, eu sempre procuro entender. Aí eu vou escutar um pouquinho, às vezes, isso. Que às vezes, com certeza, é um caso que ele está contando de um aluno dele, de alguma pessoa que ele conhece. E assim, por que que a pessoa está com problema financeiro? Com certeza ela não está feliz naquilo que ela está fazendo. Ou ela está fazendo em excesso. Porque assim, e se ela estiver fazendo em excesso, tem alguma coisa errada. Porque se ela não dá, é o que eu falo, dinheiro é consequência do seu trabalho. Eu morei no Japão, eu trabalhei 14, 16 horas. Hoje eu trabalho 10, 12 horas. Quando eu trabalho 14, eu falo, opa, peraí. Eu sei que realmente uma hora o dinheiro vai chegar. Porque se não chegar, tem alguma coisa errada. Então você está fazendo aquilo que você não gosta. E você não está sendo bem remunerado para aquilo. E aí, se isso está acontecendo, realmente você está com a bunda ali na cadeira, segurando mesmo ali, você está tenso, você não está se movimentando, você está muito parado, precisa se mexer. O corpo foi feito para se movimentar. Por que que o glúteo está contraindo? Porque realmente está acontecendo alguma coisa. Pode ter um desalinhamento de bacia, de quadril ali, a pelve tá, pode, mas eu falo, é 10%. Com certeza está contraindo porque está apertando o bolso, está doendo, então começa a travar ainda mais. E aí começa a refletir o medo da lombar. É que eu falo, problema financeiro é medo. Medo do quê? Medo do futuro, o que, que vai acontecer. A gente não pode pensar, olha, porque esse ano tem eleição, o que, que vai acontecer? Ah, porque mudou a eleição. Não, esquece isso daí. Vai atrás do seu sonho, faz aquilo que você ama. O que, que te faz feliz? Eu pergunto hoje muito isso para as pessoas. O que, que te faz feliz? O que, que te motiva? O que, que te dá tesão de acordar de manhã e ir buscar? Você precisa melhorar isso. E aí, é claro, consequente, ele trouxe praticamente a resposta. Realmente, problema financeiro vai travar sim. É uma das maiores queixas. Problema financeiro trava sim lombar, trava o quadrado lombar. Para quem não sabe, o quadrado lombar ele fica ali na região um pouco acima do quadril, ali da cueca, da calcinha. Então ele prende, ele segura. O rim gera medo, então gera tensão. Então pode gerar infecção urinária, pode dar ciatalgia, pode realmente dar alguma listésia, algum escorregamento de vértebra, pode pinçar a hérnia se realmente tiver, mas voltando até o tema do nosso bate-papo aqui, realmente é emocional. E aí o problema precisa realmente entender para solucionar esse caso, realmente a pessoa precisa ir atrás e se entender, né? Acho que fazer uma autoanálise, entender o que, que ela está precisando mudar. Não é só ir, eu falo que é 50% e 50%. Chegar no profissional e falar, ó, resolve meu problema lombar, meu problema de quadril, por que, que eu estou contraindo? Aí eu vou falar para ele, porque você tá errado financeiramente? Ele precisa refletir, pensar para poder mudar. E aí eu acho que a segunda pergunta é como que o Qigong ele é aplicado na quiropraxia. A gente utiliza o Qigong tanto na parte de avaliação para entender para que lado que está subluxado as vértebras, tá, Eliane? Então a gente utiliza para entender, para fazer a correção de sacro também. Então, desde a parte de avaliação, o meio do tratamento também, algumas técnicas, ao invés de a gente utilizar força, a gente utiliza muita força da energia. E a gente utiliza também depois alguns canais de meridiano, o Qigong, para fazer o alinhamento energético. Então, a gente, assim,
do começo ao fim da sessão a gente utiliza energia. E aí, queira ou não, por isso que você precisa estar bem conectado ali com o seu paciente, com o seu cliente, para você poder curar. E no final a gente trabalha aquela imposição de mãos, aquele quentinho que ele fala, nossa, da onde está vindo aquele calor? Eu estou vendo cor vermelha, eu estou vendo cor azul, eu estou vendo uma cor amarela. O que que elas, essas lâmpadas? Isso é energia divina, é o trabalho da energia, são técnicas, o Qigong a gente conhece pontos secretos para aplicar também. Não é só imposição de mãos e pensar em nada, não. A gente tem todo um trabalho, a gente tem todo um conhecimento do Tao, a medicina Tao, até para quem não conhece, que é a origem do Yin Yang, do equilíbrio. Eu acho que é isso, equilibrar o corpo. Nem de mais, nem de menos. Se o copo estiver cheio, com certeza ele vai transbordar. Então ele precisa, às vezes, esvaziar um pouquinho o copo para que, se ele encher, ele não transborde. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Acho que desde do começo lá, 2020, da pandemia, a gente já estava para marcar essa live, esse bate-papo. Eu gosto muito de falar, de dar dica, de ensinar, de mostrar. Recentemente eu falei, eu fui convidado para palestrar em cima do Janeiro Branco, para falar um pouco sobre essa saúde emocional. Gosto muito de falar, gosto de contar relatos. Eu tenho muitos cases de sucesso, de relatos de clientes que a gente tratou e curou, desde traumas abusivos até coisas mais leves, a coisas que as pessoas não querem enxergar. E casos mais simples que eu falo, que tá ali na nossa cara, às vezes a pessoa não quer enxergar, e a hora que você coloca uma gotinha ali, ela pega aquela gotinha, ela fala, nossa, entendi, já saiu dali toda feliz. É o que você contou esse caso do seu cliente. E é claro, aceito, nós vamos fazer sim, eu acho que a ideia é não só São Paulo, Minas, mas Brasil. A nossa missão, acho que é essa, é levar saúde, qualidade de vida, informação para as pessoas, e que elas possam se curar, não só fisicamente, mas emocionalmente. E a partir daí ela começa a cada vez ser mais feliz. É o que eu falo. O que que você pode fazer para ser feliz? Ninguém consegue ficar feliz com a dor. Então é o que eu contei. Hoje no almoço eu contei aqui que a pessoa às vezes chega para ela, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem nada. Se eu tivesse bem eu não estaria aqui. Então ela já começa ali com os dois pés no seu peito ali. Você fala, calma, eu estou aqui para te ajudar. Aí a pessoa dá aquela aliviada. Então precisa criar uma empatia, precisa entender que o corpo é uma ferramenta complexa demais, mas ela é muito simples. A gente facilita, então nós somos, na verdade eu falo, nós somos facilitadores de curar as dores do mundo moderno. Então acho que é isso. Obrigado pelo convite, obrigado aí às pessoas que estão até agora assistindo a gente. Essa live vai ficar gravada para quem não assistiu. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se quiserem perguntar, é assim, me seguir a Nagahashi. Pessoal, sigam o Rodrigo aí também, que está fazendo um trabalho muito bonito. Acho que é o que eu falo para os meus alunos, cada um vai criando o seu próprio método, vai caminhando sozinho. A gente, na verdade, a gente carrega os bebezinhos aí, e hoje eu sinto orgulho do Rodrigo aí, que eu conheço há 14 anos, que eu participei da formação dele. O Rodrigo teve numa turma que tinha pessoas do Uruguai, de Montevidéu, tinha gente da Argentina e tinha um rapaz de Senegal também, de Brio, que estava lá. E essa linda história, né, do Mestre Shioda, que ainda está bem, hoje mora no Japão. A gente continua assim, levando o nome dele, a técnica, a base toda é do Mestre Shioda, mas é claro, a gente sempre vai complementando com outras técnicas para ficar cada vez mais rica, mas nunca esquecendo a nossa essência, né? É o que eu falo, o que a gente tem de mais feliz que a gente recebe de Deus é a nossa família. E depois os amigos e aí os mestres que a gente precisa reconhecer. Tá? Obrigado pelo convite, aceito as próximas convites para a live, tem outros assuntos para a gente falar, senão a gente não acaba hoje aí o dia. E obrigado, acho que a gente precisa dar continuidade nessa linda trajetória aí que é a cura do mundo moderno, com as dores aí que as pessoas têm sofrido muito. Sim. É isso aí. É como sua mãe falou embaixo aí, ó. Como é bom ver que tudo tem solução. E é isso, né? É isso, tudo tem solução.
A gente tem que deixar o tempo das coisas acontecerem, né? É o que o Márcio falou, né? Nós trazemos um legado do Mestre Yoda. E eu só queria apresentar para vocês, para quem não sabe e não conhece, o Mestre Yoda, ele tem lançado, né, o primeiro livro dele, o Qigong Pailin. Aqui ele ensina técnicas de quiropraxia, ensina técnicas de Qigong, ele fala sobre o taoísmo, o Mestre Pailin, né? É um livro bacana de ter para estudar mesmo, para entender um pouco sobre o Qigong. E para quem é aluno de quiropraxia, fundamental essa leitura também, tá, pessoal? Esse é o primeiro livro do Mestre Yoda. E nós temos o segundo livro dele. Esse segundo livro, o Mestre Yoda, ele fez um apanhado do Tao Te Ching, né, de Lao Tse. E nesse livro aqui, que é o Lao Tzu Qigong, ele aborda os poemas de Lao Tzu dentro de um olhar, de um paradigma dentro das práticas de Qigong. Como nós podemos aplicar todos os conhecimentos que Lao Tse trouxe para nós com esse olhar mais peculiar da energização do Qigong, né? Como equilibrar essa nossa vida espiritual, emocional, né? Energética, física. Então, para quem gosta de ler, de filosofia, de entender sobre os ideogramas, né? É excelente leitura. E os dois livros do Mestre Yoda, eles têm a tradução para o português, têm a tradução no inglês, no espanhol, e o nosso parceiro, nosso irmão digital, o Minoru, ele, para quem não sabe, nós temos uma equipe hoje, né, formada pelo Mestre Yoda. Então, é o Mestre Yoda, a esposa dele, a Cecília, o Koto, né, lá em São Paulo, mandar um abraço para ele, a Hiromi-san, tá lá no Japão, né, o Minoru, Márcio, né, e eu, a minha esposa, Thaís. Então, nós somos uma equipe que estamos aí para levar esse conhecimento para as pessoas, para divulgar o taoísmo, o Qigong, o Tai Chi Pailin, né, essa quiropraxia diferenciada. As pessoas se melhorarem, se curarem, os profissionais também ampliarem seus conhecimentos. E o Minoru, que faz parte dessa belíssima equipe, né, ele é deficiente visual, mas trabalha com massagem já há anos, e buscou um mestre para ele poder aprofundar, né, os conhecimentos que ele já tinha, para buscar mais e ampliar o conhecimento dele. Então, encontrou o Mestre Yoda e se tornou um grande discípulo do mestre. Hoje, o Minoru traz assim, uma carga de conhecimento, que ele ficou muitas horas estudando com o Mestre Yoda e merece, que é um cara de um coração imenso, né? E ele desenvolveu um trabalho muito bonito. Ele pegou o livro do Mestre Yoda e o transformou para que, em apostila de Braille, para que os deficientes visuais possam ler e entender o que o taoísmo tem de ensinamentos. Olha que magnífico que o Minoru fez. Parabéns, o Minoru. E também traduziu o livro do Mestre Yoda também para o espanhol. Ele ficou com essa missão e executou muito bem, né, como sempre. Então, gostaria de deixar um abraço para essa equipe maravilhosa, né? E, como o Márcio falou, eu e ele traz no nosso coração esse legado do mestre, a nossa gratidão por ele, né? Não vou falar muito aqui, senão vou começar a chorar aqui. Mas é isso, viu? Obrigado a todos. Forte abraço. A gente encontra por aí, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. A gente vai encontrar para mais trabalhos. Márcio, Com certeza. até a próxima. Foi um prazer te rever, meu amigo. Fica com Deus. Tudo de bom. Um abraço para todos que nos assistiram aí.